Uma boa noite a todos. Muito boa noite para você. Eleições 2022. Olho no candidato, olho no voto, olho na Band. Neste início de 2022, o que vimos até agora são diversas articulações políticas para eleger o presidente da República e também os governadores dos estados. Alianças antes inimagináveis seguem agora até o dia 2 de outubro, quando a festa da democracia toma conta de todo o país. Entretanto, hoje nós temos alguns percalços no meio do caminho, como fake news, discussão sobre a efetividade também da urna eletrônica. Pois é, Israel. Em 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, essa mesma pauta, meses antes da corrida, aconteceu. E hoje, o Tribunal Superior Eleitoral garante a segurança e estabilidade dos sistemas de votação espalhados pelos 4 cantos do país. E agora, como será esse ano? Qual a possibilidade de termos uma eleição conturbada e também cheia de problemas e polêmicas que estão por vir? Será que há uma nova chance de termos uma nova polarização política no país, hein, Solange? Quem vai responder para a gente nesta noite, ao vivo, aqui no Band Entrevista, é o diretor do Datafolha, Mauro Paulino. Muito boa noite, Mauro. Boa noite, Sol. Boa noite, Israel. Obrigada pela sua participação. Deixa eu antes iniciar com um feliz ano novo, que seja um ano tranquilo para todos. Vamos torcer para isso, né? Igualmente para vocês e para quem está nos assistindo. Então vamos começar, Mauro, falando sobre a efetividade das urnas eletrônicas, né? Que antes já era uma polêmica. Eu queria que você discorresse sobre isso. O eleitor hoje, ele acredita na urna eletrônica? Certamente sim. Já são muitos anos, décadas de uso da urna eletrônica sem que se registrasse nenhum tipo de problema mais sério, né? Não há nenhuma evidência de que a urna eletrônica não seja segura. Então, assim, a urna eletrônica representou um avanço no sistema eleitoral brasileiro muito importante, porque, primeiro, permite uma apuração muito rápida, muito mais rápida do que nas urnas tradicionais, em que se votava com cédula de papel, e permite uma segurança muito maior, porque na época da cédula de papel havia muita fraude realizada ali na contagem dos votos, né? Havia uma disputa entre os fiscais de partidos para validar ou invalidar determinados votos, dizer para quem foi dado determinado voto onde havia dúvidas. E isso, com a urna eletrônica, se resolveu. E se resolveu de forma muito eficaz. Então, eu acho que qualquer tipo de tentativa de voltar ao voto em papel significa um retrocesso indevido. E para esse ano de 2022, Mauro, para a gente ter uma noção, que em 2018, quando a gente teve a corrida presidencial, diversas fake news aconteceram. Grupos de WhatsApp, Facebook, outras redes sociais. Para esse ano vai ser determinante a atenção do eleitor e isso vai determinar também nas pesquisas ou o senhor acha que não? Não, certamente será importante, mas eu acredito que não tanto quanto na eleição em 2018. As próprias redes sociais estão tomando providências e se precavendo para que as fake news sejam, pelo menos, tenham uma influência menor do que tiveram em 2018. Isso é um fenômeno que vem ocorrendo no mundo todo. Essa tentativa de amenizar o efeito das fake news. Então, eu acredito que agora, neste ano, essa questão não será tão determinante no decorrer da eleição como foi em 2018, mas ainda terá uma participação e uma influência considerável. A gente sabe que estamos ainda no começo dessa corrida eleitoral, mas temos desenhados aí os 2 primeiros na disputa, Lula e Bolsonaro. Lula desenha aí uma aliança com o Alckmin. Aí eu pergunto, Mauro, o que agrega para Lula em termos de voto essa aliança com o ex-governador de São Paulo? Agrega muito pouco.
Em termos de conquista de votos, a aliança é praticamente nula. Nós medimos na última pesquisa do Datafolha e verificamos que mais de 80% dos eleitores ou consideram essa aliança inócua em relação à decisão do voto, ou fariam com que não votassem em Lula, né? Caso haja essa aliança com Alckmin. Essa segunda opção alcançou 11% do eleitorado. Há 16% que afirmam que faria votar em Lula, né? A gente sabe que essa transferência de votos não é automática, esses 16% certamente serão muito menos do que as intenções declaradas, mas o que há de importante, eu acredito, nessa aliança é a simbologia de Lula buscando mostrar, especialmente para as camadas onde ele sofre mais resistência, que são as camadas de classe média, a elite econômica do país, mostrar uma disposição para conciliação. Então, isso sim pode fazer com que Lula tenha um apoio institucional maior. Agora, em termos de conquista de votos, é algo muito irrisório. E você acredita que isso possa acontecer, essa aliança? Olha, eu não tenho como avaliar, porque pode ser um movimento apenas, como o chamado balão de ensaio, né? Apenas para testar se há uma aderência a essa aliança. Pode ser apenas uma sinalização nesse momento, que não se concretize mais à frente, e pode ser que a aliança se concretize. Mas aí é uma questão ali de conversas da política que eu não consigo avaliar nesse momento. Ok, então é como dizem, né? Em bola de cristal é muito difícil a gente adivinhar, principalmente em termos de política, o que vai acontecer, né, Mauro? E bola de cristal é o que nós, pesquisadores, não temos. Exatamente. Né? A gente sempre tem um retrato do momento, nunca uma previsão do futuro. Ok. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, porque o Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes falando hoje sobre as eleições 2022, olho no candidato, olho no voto, claro, olho na Band. Eleições 2022, olho no candidato, olho no voto, claro, olho na Band. Hoje a pauta do Band Entrevista nesse novo cenário não poderia ser outra. Corrida para as votações de 22. O nosso entrevistado é o diretor do Datafolha, Mauro Paulino. Solange. Mauro, eu gostaria que você aí desse a sua visão, a sua opinião em relação ao cruzamento de dados da pesquisa espontânea, né? Dos dois primeiros colocados, Lula e Bolsonaro. Queria que você falasse sobre o cruzamento da pesquisa espontânea com a estimulada desses dois candidatos. Olha só, isso é muito importante, muito interessante nesse momento, nesse ponto da disputa, né? Que é o ponto de partida dos prováveis candidatos. Quando nós verificamos entre os eleitores de Lula, aqueles que citaram Lula na pesquisa estimulada, que é quando a gente mostra um cartão com os nomes dos candidatos, um cartão circular, em que nenhum candidato aparece em primeiro, e esse é um instrumento fundamental da pesquisa de intenção de voto. Então, aqueles que apontaram Lula na pesquisa estimulada, entre estes, 64% já tinham apontado Lula na pesquisa espontânea, que é a primeira pergunta do questionário em que a gente não mostra para o entrevistado nenhum nome. Então, são respostas espontâneas. Então, o que isso mostra é que os eleitores de Lula são, em sua maioria, muito convictos. Já na pergunta espontânea, já apontavam seu nome. Com Bolsonaro, isso é ainda mais claro, né?
76% dos eleitores que apontaram Bolsonaro na estimulada, quando viram os nomes dos candidatos, já haviam apontado Bolsonaro na pesquisa espontânea. Então, isso mostra que tanto Lula quanto Bolsonaro são os que têm os votos mais firmes, mais cristalizados. Quando a gente olha o mesmo cruzamento em relação a Moro, Ciro e Dória, a maioria desses eleitores que apontaram um desses três na estimulada tinham citado que não sabiam em quem votar na pesquisa espontânea. Então, isso mostra que houve a necessidade deles verem os nomes no cartão para apontarem o seu voto, a sua intenção de voto neles. O que mostra que são três candidatos que têm que conquistar ainda a confiança e a primeira lembrança dos eleitores. Eles têm um caminho mais difícil a ser percorrido, mais pedregoso do que Lula e Bolsonaro. Mauro, e nessa terceira via, eu queria comentar um pouquinho sobre isso, porque a proposta da terceira via é, claro, evitar a polarização. Muita gente não vota no Lula, muita gente não vota no presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente consegue observar que teve um gostinho no final do ano passado com as prévias do PSDB entre o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador do estado de São Paulo, João Dória. Como que a terceira via vai fazer para trazer um candidato, um aliado do Nordeste brasileiro? O que falta para compor essa chapa? Falta conversar com os mais pobres. O Brasil tem metade da população cuja renda familiar mensal, ou seja, a soma dos rendimentos da casa, não ultrapassa 2 salários mínimos. São pessoas que lutam para sobreviver, que lutam para ter o prato de comida a cada dia, lutam pelo prato de comida a cada dia na mesa. Se a gente esticar essa faixa de renda para abaixo de 3 salários mínimos, a gente chega a 2/3 do eleitorado brasileiro. Então, são os mais pobres que decidem a eleição. E quanto mais pobre, mais pragmático é o voto. Mais os eleitores escolhem aquele que demonstra capacidade para amenizar esse sofrimento que é crescente no Brasil hoje. Então, o que falta, ao meu ver, à terceira via, é um discurso muito claro em relação à ajuda, à resolução dos problemas dessas pessoas mais pobres. Lula tem uma identificação com essa população pela lembrança dos tempos do Bolsa Família, que foi implantado pelo seu governo e é muito fortemente identificado com seus governos, né, com o governo Lula. E Bolsonaro agora tem a cartada do Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família. Então, a lembrança que as pessoas têm da época do Lula é muito concreta, é muito identificável em todas as pesquisas. Resta saber o quanto as pessoas vão identificar o Auxílio Brasil ao governo Bolsonaro ou se vão continuar identificando como uma continuidade do Bolsa Família. E aí pode se tornar até um trunfo para o Lula, né? Então, a terceira via precisa entrar nessa discussão, precisa mostrar, se quiser ser competitiva, mostrar que tem capacidade, interesse político de auxiliar os mais pobres. Você comentou sobre o Auxílio Brasil e se os brasileiros vão lembrar do presidente Jair Bolsonaro nesse tema. Aí eu pergunto para você, esse cenário pode mudar se os brasileiros lembrarem de Bolsonaro pela pandemia que nós tivemos? Pois é, esse será um tema bastante frequente, eu creio, durante a campanha, durante esse ano. E a imagem que Bolsonaro tem em relação ao tratamento que ele deu à pandemia é muito negativo, crescentemente negativo. E Bolsonaro tem, me parece, uma tendência, uma atração por medidas impopulares. A gente está observando hoje mesmo, né, nesses últimos 20 dias, quase que um boicote à vacinação das crianças. Quando o Bolsonaro fez e continua fazendo campanha anti-vacina,
a maioria da população não concordou. A maioria da população se vacinou, quer se vacinar e quer vacinar suas crianças. E Bolsonaro se coloca contra isso. Isso é impopular. Com isso ele perde votos. Então, esse tema da pandemia tende a ser muito candente durante a campanha e tende a prejudicar Bolsonaro. A imagem dele nesse campo é extremamente negativa. E a gente vai falar mais sobre articulações políticas no próximo bloco, porque o Band Entrevista faz mais uma parada e volta em instantes aqui na tela da TV Band Vale. Estamos de volta com o Band Entrevista nessa noite, falando sobre as eleições de 2022. Nosso convidado é o diretor do Datafolha, Mauro Paulino, trazendo o panorama das eleições para governador do estado de São Paulo e também para o presidente da República, Solange. Pois é, e falando em panorama, Mauro, eu queria que você desenhasse, ou tentasse pelo menos desenhar um panorama da participação do eleitor nessas próximas eleições. Você acha que o número de votos brancos e nulos tende a aumentar? Eu acho que não. É uma eleição que já está chamando muita atenção dos eleitores. Há muito interesse por essa eleição. Há discussões importantes do ponto de vista do eleitor que precisam ser debatidas com clareza. Por exemplo, a questão da saúde, que é sempre considerado o principal problema do país e agora potencializado pelos efeitos da pandemia. A questão econômica deve retomar o protagonismo nesse ano, que foi perdido para a corrupção em 2018, foi o principal tema da eleição em 2018, a indignação com a corrupção. Isso continua, mas a pandemia fez com que tanto as questões relativas à saúde quanto relativas à economia se potencializassem e acho que terão o protagonismo nessa eleição, nas discussões. Nós temos, eu vi hoje alguns dados. Em 2019, o Brasil tinha 23 milhões de famílias em estado de pobreza. E isso hoje cresceu, isso em outubro de 2021, os dados saíram agora, cresceu para 27 milhões e 600 mil brasileiros, quase 28 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Os candidatos precisam sair de suas bolhas. Sim. E aprender a enxergar, de fato, esse Brasil real, esse Brasil preponderante, esses 2/3 da população que lutam pela sobrevivência. Esse é o tema central da eleição. É a luta pela sobrevivência dos mais pobres. Só complementando, Israel, me desculpa, Mauro, sim, você falou dos candidatos saírem de suas bolhas. Eles têm que sair das bolhas antes de uma campanha eleitoral, porque parece que todo ano é a mesma coisa e a história se repete, né? Eu saio da minha zona de conforto apenas no ano eleitoral. Exatamente, Sol, e o eleitor percebe isso, sim, percebe com clareza. Mesmo os eleitores que não têm tanto contato com informação, que têm um grau de escolaridade mais baixo, e que vivem numa situação, como eu disse, de sobrevivência, mesmo esses percebem quais são os políticos que têm mais contato e mais conhecimento dos problemas reais da população e aqueles que só o fazem durante a campanha. Os candidatos precisam se precaver, precisam tomar à frente desses problemas, mas de uma forma que seja interessada, né? Não adianta um candidato chegar no Nordeste e colocar o chapéu do Lampião, porque isso só vai parecer ridículo para os eleitores e vai depor contra esses candidatos. Só dependendo do candidato, fica mais ridículo ainda. O que é preciso é entender esses problemas e gerar soluções imediatas, que o eleitor tem essa urgência. Mauro, para a disputa à presidência da República, a gente já tem pelo menos 3 opções, né? A opção da chapa do Lula, do Bolsonaro e a chamada terceira via. E para o governo do estado de São Paulo, como é que a gente pode pensar? Temos várias opções: Rodrigo Garcia, Guilherme Boulos, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, que ainda segue com a indefinição, não sabe se vai sair como presidente ou governador do estado. Como que será as eleições
aqui para o governo do estado de São Paulo serão mais acirradas do que em 2018? Tradicionalmente, as eleições em São Paulo são acirradas, né? Há uma disputa entre candidatos mais à esquerda e candidatos mais ao centro-direita. E isso se verifica, inclusive, na distribuição geográfica dos votos, né? O eleitor presta menos atenção antes do início da campanha oficial na eleição para governador, e menos ainda para o Senado e outros cargos. O protagonismo da eleição é da eleição presidencial. Então, por enquanto, é muito cedo para ter esse tipo de previsão. Essa primeira pesquisa que nós fizemos agora mostram que Alckmin e Haddad e Márcio França um pouco abaixo têm, nesse momento, a preferência dos eleitores. Mas é algo que assim, o eleitor não está prestando atenção muito nesse momento, não. E isso pode mudar, inclusive o quadro de candidaturas pode mudar, e o pensamento dos eleitores também. Agora, eu não sei se você tem essa receita, e se tiver, por favor, passe para a gente, Mauro. Mas o que ganha o eleitor? É o debate, é o corpo a corpo? O que ganha o eleitor? O que ganha o eleitor é a sinceridade, é a autenticidade do candidato, seja de que forma isso chegue para o eleitor, seja na campanha na TV, que tem cada vez menos importância, seja na atuação nas redes sociais, nos debates. Os debates são importantes no dia em que acontecem, pela audiência que provocam, mas também pelas repercussões posteriores, que atingem o eleitor de forma mais indireta, né? O eleitor acaba tendo contato com o que foi discutido nos debates a partir das edições, do que vai para as redes sociais, do que vai para os veículos de comunicação. Então, tudo é importante, mas eu acho que os candidatos precisam pensar num conjunto de atitudes que transmitam credibilidade, que transmitam autenticidade, sinceridade e capacidade de reconhecer, pelo menos, os problemas, especialmente dos mais pobres. Exatamente. Tem uma música de Lulu Santos, que não é exatamente local, mas vale aqui colocar: não leve o personagem para a cama, que pode acabar sendo fatal, né? Então não leve nenhum personagem se quiser ganhar o seu eleitor. Mauro, muito obrigada pela sua participação. Estamos apenas no início dessa corrida eleitoral nesse ano de 2022 e gostaríamos de contar com você em outros programas. Será um prazer. Muito obrigado. Obrigado, Israel. Obrigado, Sol. E obrigado aos telespectadores. Muito obrigada a você. Uma boa noite. Uma boa noite a todos. E olha, o Band Entrevista ele fica por aqui, mas sempre com o encontro marcado com você aos sábados às 6:50 da noite. Uma boa noite a cada um de vocês. Aproveitem um final de semana. Muito obrigado pela sua audiência. Uma boa noite e um excelente sábado e final de semana.